Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos começar o capítulo 2 do livro 2 também, Encarnação dos Espíritos, tradução da editora M, que nós estamos utilizando, e nós vamos entrar no item Objetivo da Encarnação, questões 132, 133 e 133A. Se dividir vai ficar muito estranho. Eu ia até dividir a questão 132 nesse vídeo e a 133 e 133A no vídeo de amanhã. Mas eu acho que vai se perder um pouquinho. Então, mesmo que o vídeo fique um pouquinho mais longo, 2 ou 3 minutos a mais, vale a pena nós mantermos as questões juntas do item objetivo da encarnação. Tá bom? Então vamos lá. Questão 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros, uma missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de encarregar-se de sua parte na obra da criação. É para realizá-la que ele toma em cada mundo um instrumento que seja em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para, a partir desse ponto de vista, executar as ordens de Deus, e dessa maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Bom, tem uma fala de Kardec aqui. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Porém, Deus, em sua sabedoria, quis que eles encontrassem nessa mesma ação um meio de progredir e de aproximar-se dele. É assim que, por uma admirável lei de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Bom, então vamos lá. Qual o objetivo da encarnação? O princípio inteligente, que deu origem a mim espírito, passou pelo reino mineral, passou pelo reino vegetal, já individualizado, passou pelo reino animal, adquirindo os instintos de conservação e tudo mais, e aconteceu algo, que nós não sabemos o que foi criado o espírito. A partir do momento que foi criado o espírito, começa então a trajetória rumo à perfeição, com o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, com a minha colaboração na obra divina, mas com as minhas tomadas de decisão. O princípio inteligente que deu origem a mim, passando pelo reino mineral, não tinha livre-arbítrio. Passando pelo reino vegetal, não tinha livre-arbítrio. Passando pelo reino animal, não tinha livre-arbítrio, tinha uma espécie de livre-arbítrio com os instintos fazendo a diferença e sendo desenvolvido, mas não tinha o livre-arbítrio propriamente dito. O que nós temos com o direito de escolha começa então quando eu apareço, quando eu surjo como espírito. Mas ainda assim, o meu livre-arbítrio ele só interfere diretamente na minha evolução, que eu posso retardá-la ou não, procrastinando a minha evolução, mas principalmente recalcitrando no mal, sabe? Como a gente falou nos vídeos anteriores, achando que tem razão e não querendo mudar, achando que é daquele jeito melhor, é mais confortável ou qualquer outra situação. O fato é que descobrimos que é errado, mas queremos continuar fazendo do nosso jeito ao invés de fazer o certo. Essa que é a grande teimosia, isso é recalcitrar no mal. E aqueles que sempre enveredam pelo caminho do bem, estão equivocados, descobrem que é equívoco, para de fazer e bola para frente, segue a vida. Certo? Então, essa é basicamente a diferença. Mas o livre-arbítrio propriamente dito, ele vai fazer a diferença do meu retardamento na evolução, ou de me atrasar na evolução, quando eu começo a habitar o finalzinho do planeta primitivo e começo, então, a chegar no planeta de provas e expiações. É daqui para frente que o livre-arbítrio começa a fazer uma grande diferença e me atrasar verdadeiramente na minha evolução, manter-me no sofrimento, manter-me na expiação. Porque enquanto estávamos encarnando no planeta primitivo, a encarnação tinha a função de instruir-nos. Simples assim. Claro que havia os missionários que vinham, encarnavam para ensinar, fazer a roda,
mexer com metais e toda a evolução do ser humano, naquela escala de Darwin, desde o macaquinho até o homem de hoje, na escala de Darwin, evolucionista de Darwin, de Charles Darwin, eu acho que é muito importante a gente ver. Mas o fato é que nós, no mundo primitivo, cometíamos os equívocos, agíamos pelo instinto que nós tínhamos aprendido quando o princípio princípio inteligente que deu origem a mim, aprendi esse instinto de conservação, a gente age com ele. E aí a gente aprende, não pode fazer isso, é errado. E passamos um período gigantesco em mundos primitivos entendendo o que pode e o que não pode, não sendo necessariamente ou imediatamente responsabilizados pelos nossos atos, porque estamos aprendendo a viver em comunidade, aprendendo com o respeito ao outro, aí a gente desrespeita a vontade do outro, aí aprende que não pode, que não é assim, e vão acontecendo as encarnações, muitas delas sucessivas e rápidas, para que eu entenda o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo, escrevendo, digamos assim, na nossa consciência as leis divinas. É nesse período, basicamente, do mundo primitivo, das encarnações do mundo primitivo, que a gente vai tendo escritas na nossa consciência as leis de Deus. Quando a gente chega no planeta de provas e expiações, alguns espíritos vão mais rápido, outros espíritos vão mais devagar. Os que vão mais rápido entenderam que cometeu o equívoco, descobriu que é equívoco, para de fazer, repara o mais rapidamente possível e vamos evoluir. E aqueles que acham que têm razão, que querem continuar fazendo. O sujeito que trai a esposa, ele vai achar 1000 desculpas para fazer isso. 1000 desculpas ele vai achar para fazer isso. E se encontrar algumas pessoas que fazem isso também e criar um certo vínculo, um certo grupo, amigo, esquece. Aí é que ele não vai sair mesmo daquela situação, porque ele vai se sentir confortável, vai se sentir cara, porque tem várias mulheres, etc, etc. Aquela sensação de ser superior, etc, etc, para uma tolice como essa, dispensando o amor que é tão importante na vida da gente, né? Que é tão gostoso você amar uma pessoa e não traí-la porque você a ama e não porque não tem oportunidade ou porque é errado ou porque é pecado, né? Então, são nuances de situações que nós vamos entendendo diante da evolução. E sempre, sempre, anotem isso que é importante na mente de vocês, sempre nós estamos colaborando com as leis de Deus e colaborando com Deus na criação de um filho, numa orientação que dá para alguém, num ombro amigo que oferece, passando o conhecimento adiante, compartilhando o que se sabe com o outro, compartilhando sua vida com o outro. Estamos sempre sendo colaboradores de Deus, estamos sendo sempre coautores, executando as ordens de Deus, que é amai-vos uns aos outros. Quais são as principais ordens de Deus para nós seres humanos? Amai-vos uns aos outros. Esse é o principal objetivo. E quando a gente ama, a gente quer o melhor para outra pessoa, né? A gente quer o melhor para outra pessoa, respeitando-a, respeitando os seus limites, respeitando a sua condição, respeitando a sua evolução. Seria mais ou menos nessa linha. Então, o objetivo da encarnação é muito simples. Eu chegar até a evolução, na evolução, chegar à perfeição. O objetivo da encarnação é que eu, encarnação após encarnação, reencarnação e após reencarnação, eu possa adquirir todas as qualidades, transformar todas as vicissitudes em qualidades, deixar todo o instinto que foi amealhado pelo princípio inteligente que deu origem a mim para trás e ser co-criador ao lado de Deus, como Jesus é. Mas desde a primeira encarnação nossa como espírito, nós já estamos colaborando com Deus, nem que seja no fornecimento do DNA para o nascimento de outro espírito, já estamos colaborando na obra de Deus. E dá para fazer isso muito mais ativamente, não é? Só não podemos ficar muito ali nos espíritos neutros, aqueles que não fazem nem o bem nem o mal, que aí a gente faz muito pouquinho pela obra de Deus e vai demorar um pouco mais para a gente chegar à perfeição. Vamos lá, 133.
Os espíritos que desde o princípio seguiram a rota do bem têm necessidade de encarnação? Resposta: todos são criados simples e ignorantes. Instruem-se através das lutas e das tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não poderia conceder a felicidade a uns sem sofrimento e trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então é aquilo que a gente vem explicando, aqui está bem nítido aquilo que a gente vem explicando há vários vídeos anteriores, quando a gente fala dos bons que vão seguindo sempre o caminho do bem e os outros que vão recalcitrando no mal, que vão errando conscientemente ou não, mas repetidas vezes. O fato é que equívoco todos nós vamos cometer porque nós não sabemos tudo, nós não conhecemos tudo. Apesar de muita gente achar que sabe tudo na vida, não, nós não sabemos tudo. Não importa a área, nós não sabemos tudo. O que nós sabemos é aquilo que a gente alcançou, mas que está muito longe da sabedoria universal. Então, aquilo que a gente aprendeu, só aprendeu por tentativa e erro. É sempre assim. Então, eu cometo o equívoco, descubro que é errado e passo a fazer diferente. Vamos sair um pouquinho da evolução e entrar para descobertas, que na realidade não é bem assim que funciona. Outra hora a gente pode até comentar sobre isso. Thomas Edison, por exemplo, né, com a luz, quando ele desenvolveu a lâmpada. Foram mais de 1000 tentativas que não deram certo. E certa feita chegaram para ele e disseram: olha, você já falhou mais de 1000 vezes. Ele falou: não, eu já conheço mais de 1000 maneiras que não dão certo. É uma forma de ver, mas foram equívocos. Qual é a diferença do Thomas Edison, para muitos de nós? Diante do primeiro equívoco, a gente continua fazendo. Agora, trazendo para a evolução novamente, a gente comete o equívoco e acha que é daquele jeito. Não, mas Jesus falou que é diferente. Não, mas então, ele falou que era diferente, mas ele era Jesus, né? E a gente dá uma desculpa qualquer, normalmente esfarrapada, para continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo que não é certo. Quer um exemplo simplesinho? Quando a gente faz caridade filantrópica, quando a gente serve comida para alguém, faz sopa para alguém, entrega uma cesta básica, não se tira foto dessa pessoa e expõe o estado de pobreza dessa pessoa, porque é vexatório e faz mal e é errado isso. Se for com criança, inclusive, é crime fazer um negócio desse, né? Você expor a vulnerabilidade da criança. Porque Jesus falou que a mão direita não deve ver o que a mão esquerda faz e vice-versa. Quer dizer, a gente tem que fazer e acabou, sem alarde, sem que ninguém saiba disso. E, no entanto, as pessoas continuam fazendo isso. É só olhar nas redes sociais de várias religiões. Continuam fazendo isso. Espera lá. Mas não é certo fazer isso. O correto é fazer no anonimato. A prestação de contas que você faz para quem ajudou é entre você e ela. Não é para divulgação geral e colocando as pessoas em situação de vulnerabilidade expostas. Isso é uma coisa que não é para acontecer. Isso é claro, é só você ler o Evangelho e falar que a mão direita não sabe o que dá a esquerda. Ou que a esquerda não sabe o que dá a direita, se você quiser inverter. Mas o fato é que tem que ser em segredo, tem que ser um negócio que, sabe, sem ter um peso em cima da pessoa. Que é desagradável você estar recebendo uma cesta básica porque você não tem o que comer e você tem que posar para foto. Isso é um absurdo. Mas as pessoas continuam fazendo isso. Então eu sempre falo, olha, Jesus fala que não é para fazer assim. Se a gente faz diferente, ou a gente é melhor que Jesus, ou a gente está fazendo bobagem. É esse o ponto. As pessoas que evoluem, os espíritos que desde o princípio seguiram a rota do bem, são aqueles que tiram uma foto, por exemplo, tá? Tira foto e posta em rede social, é muito comum em 2023 rede social, posta na rede social e expõe a vulnerabilidade da outra pessoa. Porque não sabia, vamos imaginar que não sabia. Aí recebe a informação, olha, não se faz isso, Jesus orientou que não deve ser assim, que deve ser tal, que a mão direita não deve ser... A pessoa fala, puxa vida, eu não sabia. Vai lá, apaga as fotos e não faz mais. Esse é um espírito que está na rota do bem. Ele cometeu o equívoco porque não sabia e assim que soube que era equívoco, parou de fazer. E esses evoluem mais rápido.
Aqueles que continuam, nesse exemplo simplesinho que eu estou dando, que continuam tirando foto porque dá mil e uma desculpas, porque é bacana na rede social, e seja lá o que for a desculpa que se use, essa pessoa está recalcitrando no mal. Essa pessoa está estacionando e está plantando algo que vai ter que colher lá na frente. Entenderam? É essa a situação. Na questão 133A. Mas então de que adianta os espíritos terem seguido a rota do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corpórea? Pergunta extraordinária de Kardec. O que eu ganho em fazer o certo em vez do fácil se eu tenho que continuar encarnando? Eles assim chegam mais rapidamente ao objetivo. Além disso, os sofrimentos da vida muitas vezes são consequência da imperfeição dos espíritos. Quanto menos imperfeições tem, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, ciumento, avarento nem ambicioso, não sofrerá os tormentos decorrentes desses defeitos. Vaidoso também, né? Poder colocar aqui. Enfim. Orgulhoso, egoísta. Certo? Então, encarnar nós vamos ter que encarnar. Como que se vence uma encarnação? Como que se evolui numa encarnação? Atingindo o objetivo da encarnação. Descobriu que é errado, para de fazer. E luta contra as tendências de fazer o fácil em vez do certo. Tendências essas que nós trazemos há muitas encarnações, há muitos séculos. Temos que lutar contra. Aliás, é até uma orientação do próprio Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, através de Kardec, mas do Espírito de verdade, que é Jesus. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Repetir inteiro. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Transformação moral. Descobriu que é errado, para de fazer. E más inclinações são aqueles instintos que ainda nós trazemos, aqueles desejos que nós ainda trazemos, aquelas coisas que a gente ainda faz que não são certas, são fáceis de nós fazermos porque estamos fazendo há muitas encarnações, lutar contra elas. Lutar contra o pensamento que vem, naquele momento que a gente está fazendo alguma coisa que vem o pensamento para fazer coisa errada e a gente quer fazer o certo, então é lutar contra isso. Então luta uma vez, luta outra, ganha uma, perde outra, ganha 5, perde 20, mas está lutando contra as más inclinações. Essa é a ideia. Então, o objetivo da reencarnação, da encarnação dos espíritos e, consequentemente, das reencarnações posteriores é a evolução. É que nós cresçamos, é que nós possamos sair do estado que nós estamos de simples ignorantes para espírito perfeito, terminado, que não tem mais nada para evoluir, como Jesus, por exemplo. Nós vamos chegar lá. Isso é fato, nós vamos chegar lá. Mais rápido, se descobrirmos que estamos cometendo equívoco e paramos de fazê-lo, ou seja, seguindo a senda do bem, a seara do bem, o caminho do bem, a rota do bem, e não ficando preso a, de novo, cometer os mesmos equívocos, encarnação após encarnação, porque, o fulano também faz, mas alguém no meu lugar faria isso. Eu conheci uma pessoa que tem muito carinho por ela, que ela tinha muito essa frase. Sempre que nós conversávamos, ela dizia assim: olha, Fábio, eu quando me aconteceu a possibilidade de cometer aquele erro, eu cometi, mas muita gente falava para mim: no seu lugar eu faria a mesma coisa. Você até venceu demais, você até conseguiu segurar demais. Eu talvez no seu lugar nem isso conseguiria fazer. E a pessoa se enchia de um orgulho, de uma vaidade, de uma tranquilidade de que aquele equívoco que ela cometeu, outros também cometeriam se estivessem no lugar dela. E pouco tempo depois estava cometendo o mesmo equívoco outra vez e comentando comigo que cometeu o mesmo equívoco outra vez e dando a mesma desculpa. Como se precisasse justificar para mim. Não tem necessidade nenhuma de justificar para mim. Isso é consciência com consciência, né? Cada um com cada um. Então, isso numa época que não existiam as redes sociais ainda. Imagina hoje, com as redes sociais, que você pode ter contato com milhares de pessoas em várias partes do mundo que podem pensar da mesma forma que você. Não quer dizer que estejam certas, porque o certo continua certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado continua sendo errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E aí,
encontrando um sentido de tribo, um sentido de grupo com essas outras pessoas similares, acontece então de você achar que está certo. Ou enganar a consciência que está certo, porque na realidade a consciência vai cobrar no momento oportuno. Nós podemos tapear a consciência material, mas assim que desencarnarmos, nós vamos entrar em contato com a nossa consciência espiritual e lá estão escritas as leis de Deus. E aí esse contato com a nossa consciência nos causa muitas vezes choro e ranger de dentes. É isso que durante muito tempo foi confundido com o inferno. É isso. Bom, até que não passamos tanto tempo assim, mas conseguimos pincelar um pouquinho, porque esgotar o tema seria impossível pela minha imperfeição e por ser um tema tão amplo. Mas nós vamos falar sobre a alma no vídeo de amanhã e eu espero vocês por aqui. Sou Fábio Pereira. Um beijo para você que fica. Tchau.